pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Começa agora o TV Elas por Elas, e na aula de hoje vamos falar sobre sindicalismo e organização das mulheres trabalhadoras, com Hélida Miranda, dirigente sindical. Olá, eu sou Hélida Miranda, sou aqui de Alagoas, natural de uma cidade chamada Delmiro Gouveia, onde eu residi, né, e trabalhei, estudei até os 19 anos, quando na minha época ainda era vestibular, né, não tinha governo Lula, não tinha Enem. Fiz o vestibular e vim morar na capital alagoana, Maceió. Ainda não existia Universidade do Interior, e aí eu escolhi o curso de jornalismo e desde o início assim me identifiquei bastante, tanto com o curso de jornalismo, né, o contexto da comunicação social, quanto com a questão sindical propriamente dita. Eu me recordo que o sindicato, a direção do sindicato na época sempre convidava estudantes para fazer parte, né, dos seus fóruns, dos seus encontros, e eu fui para o primeiro congresso dos jornalistas, ainda na condição de estudante, com 2 meses de faculdade. E foi numa cidade aqui do interior de Alagoas, chamada Piranhas, que é bem próxima lá de Delmiro. E aí me encantei com o movimento sindical, fiquei muito curiosa, muito entusiasmada, perguntando a todo mundo como é que era, como é que funcionava. E a turma me explicando, dizendo, não, olha, você vai vivenciar teu período estudantil, vá militar e participar no movimento estudantil, daqui a 4 anos você volta aqui. Bom, e aí dando um salto, né, histórico, foi um pouco isso que aconteceu. Eu fiz os 4 anos da graduação, muito envolvida no movimento estudantil, tanto da executiva de curso, né, da época, que era a Enecos, acredito que ainda existe. Participei de fóruns da Uni, fui do centro acadêmico, fui do DCE, tive uma militância muito intensa e no ano de 2005 me filiei ao Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores. E aí isso intensificou ainda mais a minha militância e minha identificação com os diversos movimentos sociais, né, com o movimento de mulheres, com o movimento de cultura, porque já naquela época em que eu era estudante em Delmiro, eu tinha muita essa inquietação de não enxergar o papel da mulher, né, o protagonismo da mulher na sociedade. Quando eu vim para estudar aqui, eu enxerguei aí as pistas para essa luta por direitos, e o movimento sindical teve desde o início um papel muito importante nessa minha vontade de lutar. Então, em 2007, eu entrei para a direção do sindicato dos jornalistas. Em 2009, entrei para a direção da CUT Alagoas, e daí não parei mais de militar no movimento sindical. Fui, assim, aprendendo bastante, fui vivenciando, né, diversas lutas. Participei também de eleições da nossa Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAGE, e mais recentemente, né, a partir de 2023, na condição de delegada, fui eleita para a Direção Executiva Nacional da CUT, sou secretária adjunta de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, e sigo nessa luta. Nessa trajetória também, do ponto de vista mais partidário, além de participar das direções
municipais e estaduais em algumas oportunidades. Também, desde a gestão passada, faço parte do Coletivo Nacional Sindical e tive a oportunidade de ser candidata algumas vezes. Então, isso é uma parte muito importante da minha trajetória que eu tenho muito orgulho e sigo nessa luta, sigo nessa caminhada. Fui candidata a primeira vez em 2012, a vereadora de Maceió. Não existia fundo eleitoral especial, diga-se de passagem, não tinha FEFEC ainda. Depois, fui candidata a deputada estadual em 2018. Fui candidata a vice-prefeita de Maceió, nossa capital, aqui em Alagoas, em 2020. Em 2022, fui candidata a deputada estadual novamente. Fiquei como segunda suplente e ainda estou como segunda suplente, inclusive com alguma possibilidade de assumir. A gente não deixa de ter essa esperança, né? Porque o primeiro suplente está compondo o primeiro escalão do governo estadual. Então, se algum dos meus dois outros colegas que estão em mandato atualmente se licenciar por algum motivo, a gente tem essa expectativa de assumir. E em 2024 fui candidata a vereadora e estou me preparando para a candidatura, né? Estou pré-candidata para o ano que vem seguir firme e forte nessa luta das mulheres, da classe trabalhadora, enfim, sobrevivendo a todas as durezas que é fazer política para as mulheres, né? É muito difícil uma mulher que não é de família tradicional, que não tem uma grande estrutura à sua disposição, passar muito tempo na política, ainda mais ousar as candidaturas. Geralmente as mulheres são levadas a desistir, né? Elas são destruídas psicologicamente até não aguentar mais. Eu acho que essa luta, esse dar as mãos umas para as outras é importante para a gente seguir lutando, porque com certeza a gente desbrava e quando a gente desbrava a gente conquista o direito que não é para uma só, é para todas nós. Então sigo renovando as esperanças, reafirmando a luta e como dizia a mãe do nosso presidente Lula, teimando até conquistar os sonhos e os direitos. Veja, a gente percebe historicamente que para a mulher é sempre colocado o papel de cuidar, né? Cuidar de algo. Isso foi colocado historicamente quando nos serviços de tarefas domésticas é colocado para nós sempre o trabalho de cuidar da alimentação, cuidar da roupa limpa, cuidar da casa limpa e para o homem sempre a tarefa externa, né? Então o homem vai para o esporte, o homem é participativo, o homem vai para a política e aí a gente vem subvertendo essa lógica faz bastante tempo, né? Desde que a gente conquistou o voto feminino até a legislação eleitoral mais recente, que torna obrigatória a participação das mulheres na chapa, a gente conquistou muita coisa. Mas a gente ainda tem na política um olhar muito de que a mulher é para fazer tarefas. A mulher é a secretária-geral, que é para anotar, que é para fazer a ata. A mulher é para ser candidata, mas não é para ter muito voto, não. É só para dar uma segurança jurídica aí e poder eleger os homens, que esses sim são puxadores de votos, é o voto pragmático, é o voto de quem vai ganhar. Então, essa visão, muitas vezes, acaba, historicamente, distorcendo, né, a opinião de algumas pessoas e criando esse mito, né, de que mulher não vota em mulher, que a gente é a maioria da população e do eleitorado, mas a gente não consegue as nossas representações. Eu acho que romper essa lógica simbólica e a gente dar demonstrações práticas que as mulheres podem sim ser alternativas, concretas, competitivas e realizar, desempenhar bons mandatos, né, legislativos, boas gestões executivas, e que, na verdade, quando o espaço, seja no movimento social, seja de governo, seja de condução partidária, quando é um espaço liderado por uma mulher, ele funciona melhor do que os espaços, de um modo geral, que são liderados por homens. Então, eu acho que romper essa lógica simbólica, ela é muito importante, porque esse simbolismo, ele sai realmente do subjetivo e vai para a prática. Por que é que a gente tem tanta violência cometida contra as mulheres? Violência de todas as naturezas que estão tipificadas, né, lá na Lei Maria da Penha, desde a violência de agressão física até a violência psicológica, né, a violência que não é dita. Porque na cabeça das pessoas é como se a mulher não fosse uma sujeita de direitos.
né? Não fosse nem gente, fosse uma coisa, fosse uma mercadoria que pertence a alguém. Então, na sociedade conservadora patriarcal, no primeiro momento, é, pertencia ao pai, do pai passava para o marido, e a mulher é sempre coisa, né? Nunca é dona do seu próprio destino, dona das suas próprias escolhas. Então, eu penso que a tarefa das mulheres na política ela é muito importante para mostrar para si mesma, para as outras mulheres que também fazem parte da política e para o conjunto das mulheres e da sociedade que as mulheres são gente, né? O feminismo é a ideia radical de que a mulher é um ser humano e que ela precisa ser respeitada e tratada como tal. Então a gente não pode ganhar um salário menor, a gente não pode ter direito a menos lazer, a menos renda, a menos participação, a menos poder de decisão. Então, romper essa lógica é um trabalho muito intenso, muito importante, que precisa estar presente no nosso dia a dia, em cada política pública que é pensada, em cada bandeira de luta que a gente levanta. Porque quando a gente pensa assim, vamos lutar pelo fim da escala 6 por 1, quem são as principais pessoas atingidas por essa escala tão perversa? São as mulheres. Porque nesse um dia que seria de folga, o que é que nós mulheres estamos fazendo? Limpando a casa, lavando roupa, preparando as marmitas para a semana do dia, né, de trabalho que será a seguinte. Então, a gente está fazendo o trabalho não pago, o trabalho não remunerado, que isso favorece alguém, seja uma elite econômico-financeira, seja essa opressão do machismo que nos domina de maneira invisível. Então, quando a gente pensa em cada bandeira de luta, quando a gente pensa em cada espaço de organização, a gente tem que pensar nas mulheres como uma prioridade, porque elas são prioritariamente as mais oprimidas. E a gente tem uma história, né, do agosto lilás, da quantidade X de mulheres que ocupam cargos no primeiro escalão, que é tudo muito no discurso, no discurso e no discurso. E aí, se a gente for olhar de uma maneira mais concreta e objetiva, assim, dessas mulheres que estão no primeiro escalão, no governo de Alagoas, aqui no caso, qual é o tamanho do orçamento que elas têm mesmo para fazer a discussão? Ou é um orçamento bem miudinho, né? Que nos coloca sempre nesse papel subalterno de ter que ir articular com as chamadas secretarias importantes. Como que uma secretaria que cuida da metade da população ou mais da metade da população não é uma secretaria importante ou não é robusta do ponto de vista orçamentário? Então, a gente tem esses desafios. E o Nordeste é uma região historicamente marcada pelo machismo, pelo patriarcado, pelas famílias, que poucas famílias que detêm muita terra, entendeu? Que são as oligarquias. Então, isso aqui acaba pressionando, negativamente falando, a política que é desenvolvida em cada lugar. Então, a gente ainda tem uma profunda desigualdade social, a gente ainda tem uma profunda violência política de gênero, a gente ainda elege as figuras que são protagonistas do centrão e da direita no nosso país, né? A gente, eu digo, o conjunto da população no Estado. Então, ainda é necessário, porque se por um lado é verdade que o Nordeste foi fundamental para garantir a vitória do presidente Lula na eleição de 2022, por outro lado também é verdade que a gente ainda está muito acanhado na bancada, né, que a gente elegeu. Uma bancada progressista, uma bancada que pudesse fazer a diferença no Congresso Federal, na Câmara, no Senado. A gente ainda não conseguiu chegar à mente e ao coração da população para dizer que tão importante quanto votar no Executivo é votar nos legislativos que possam discutir verdadeiramente orçamento, participação em controle social, que é o papel do movimento sindical. Trazendo um pouco para o que você perguntou também, o movimento sindical ele se organiza para participar das conferências, dos conselhos de direitos, para fazer não só a sua luta econômica de garantia da reposição da inflação, conquista de direitos, cláusulas sociais nos acordos coletivos de trabalho, mas a gente entende e defende também o sindicalismo cidadão, o sindicalismo que participa, que não tem medo de discutir política sem achar que isso está se misturando com a questão partidária. Não, o sindicato é sim uma entidade política, política com P maiúsculo.
Porque quando a gente criminaliza a política, ou quando a gente afasta a classe trabalhadora da política, quem domina ela são as elites que querem aprofundar a desigualdade social. Basta ver que nós fizemos o ano inteiro a luta em defesa da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Essa foi uma luta, inclusive, tratada dentro do plebiscito popular, que foi tocado aí pelas frentes, né? Frente Brasil Popular, Frente Povo Sem Medo. E quando isso se tornou uma realidade, um certo político aqui de Alagoas, que inclusive já foi presidente da Câmara Federal, vocês sabem de quem eu estou falando, espalhou outdoors no estado inteiro, insinuando que foi ele que fez. Então, assim, tem uma guerra, né, de narrativa muito forte que está em curso, e a gente precisa se aproximar do conjunto da população para derrotar a fake news e levar para as pessoas a conscientização, levar para as pessoas a informação correta para que não haja essa confusão. Quem luta, né, pela classe trabalhadora são os movimentos sociais, são os partidos de esquerda desse país e são centrais como a CUT. Então, é preciso que a gente conquiste as pessoas, inclusive para elas serem multiplicadoras da verdade em cada local de trabalho, de moradia, e que a gente possa realmente ter uma população consciente e participativa. Nós tivemos, recentemente, agora em outubro, a 17ª Plenária Nacional da CUT, onde a gente discutiu uma pesquisa muito importante sobre a opinião da população sobre o sindicalismo, né, e o que achava dos empregos formais, da CLT, né, da pejotização, que é a contratação, né, de pessoas jurídicas via CNPJ. E aí uma coisa me chamou a atenção. Não é verdade, como a gente achou, né, por algum momento, que as pessoas não querem ser contratadas por CLT, né, que a coisa do CLT acabou. Não é verdade, as pessoas querem se sentir asseguradas, né, do ponto de vista da seguridade social mesmo. Querem os direitos trabalhistas que um CLT tem garantido. O que as pessoas não querem é o baixo salário. O que as pessoas não querem é a precarização. Então, a resposta para esse esvaziamento dos direitos trabalhistas, que é feito de maneira proposital, não é acabar com o formato CLT, é ampliar direitos e ampliar a margem de salário para que as pessoas tenham mais renda e consigam se organizar mais e melhor, diminuindo, inclusive, a jornada de trabalho, que é a luta do fim da escala 6x1. Porque quem foi empreender, e a pesquisa também mostra isso, quem foi empreender é grande o percentual de pessoas que meio que se arrependeram, porque até ganham, no primeiro momento, um valor a mais, mas depois se adoecem, depois se não conseguem se manter naquele espaço, não tem alternativa, não tem nenhum tipo de seguro, desemprego, não tem como fazer um giro. Então, assim, como trazer novas lideranças? Eu acredito que é necessário a gente se atualizar no mundo do trabalho que a gente vive hoje, né? Então, a gente chamou isso conceitualmente por um tempo de uberização, mas é isso, assim, os empregados de plataformas. Como a gente se aproximar desse pessoal? Como criar sindicatos dessas categorias ou associações trabalhistas dessa categoria para voltar a ter um movimento sindical, seja na base dos sindicatos ou nas direções das centrais, de uma maneira mais robusta e mais participativa. Então, assim, não é verdade que as pessoas não querem mais saber de sindicato, mas a gente precisa encontrar o caminho de se reaproximar dessa base, de demonstrar a nossa capacidade de representá-las, né? Então, tornar os nossos espaços menos burocratizados, mais convidativos, ouvindo mais a realidade das pessoas. Hoje as pessoas estão com a sua saúde mental profundamente fragilizadas, e a gente vem fazendo essa discussão lá na saúde do trabalhador e da trabalhadora da CUT, porque as pessoas estão muito fragilizadas, é um tempo muito extenso de tela, o trabalho extrapolando o limite das paredes físicas do ambiente de trabalho e chegando até as residências, e essa saúde mental, essas fragilidades, elas não têm onde ser escoadas, né? Não tem um lugar de acolhida. Então, o movimento sindical ele precisa ser um lugar de acolhida também, inclusive compreendendo quais são as realidades do dia a dia. No caso da mulher, a mulher que tem
um filho ou uma filha, criança, bebê, pequenininho. Então, a gente precisa ter os espaços de acolhimento. Essa mulher precisa ir com seu filho para o espaço e se sentir segura para participar com ele lá, né, com os recreadores, recreadoras, com creches. Então, encontrar os formatos que viabilizem a participação e não dizer assim, ó, a pessoa que tem o perfil tal não pode participar, porque se for desse jeito, vai ter só homens, né, brancos, sem filhos, que já têm a sua renda bastante ok, e não é esse o único perfil que a gente tem que ter, porque isso não representa o conjunto da sociedade, menos ainda o conjunto da classe trabalhadora. A classe trabalhadora, boa parte dela é integrada por mulheres pretas, mães solos, né, com demandas, né, de famílias atípicas. Então, o movimento sindical tem que cada vez mais se abrir e se preparar para acolher os diferentes perfis, tem que preparar essa, essa participação. Isso não é um desafio fácil, porque não é só um desafio estrutural, é um desafio de compreensão e priorização dessa necessidade. Mas eu acredito que essa discussão está em curso, tanto de se aproximar, né, de trabalhadores e trabalhadoras que hoje estão a serviço de plataformas, como no sentido de ampliar a renda de quem é CLT, quanto nesse sentido de dar as condições específicas de participação para o perfil, né, atípico, para o perfil mais alcançado pelas opressões. Eu acho que essas são demandas que precisam estar na nossa prioridade, na nossa cesta básica, para que a gente possa ter um sindicalismo que se atualize e que agregue novos perfis, e não que vá encolhendo e reduzindo de tamanho, não só na quantidade, mas no tamanho da participação e da qualidade representativa no mundo do trabalho atual e existente concretamente. Um aspecto que a gente pode considerar positivo no meio de tanta reflexão negativa ou de tanta tristeza quando a gente se depara com os casos de violências cometidas contra as mulheres, é a nossa capacidade de se unificar nessa luta para defender o direito, defender a vida, né, das que estão vivas e defender o direito de que a gente não sofra mais essas violências. Então, assim, nós conquistamos lá atrás, né, a Lei Maria da Penha, que surgiu no ano de 2006. As atualizações dessa Lei Maria da Penha foram muito importantes. Todos os avanços do ponto de vista da legislação eleitoral, e tudo isso veio do movimento de mulheres. As mulheres da sociedade civil, as mulheres dos coletivos feministas, as mulheres do campo e da cidade, elas têm uma grande capacidade de se unificar e de fazer lutas, e a gente vem alcançando direitos. É claro que ainda está muito longe do patamar que a gente merece, mas a gente alcançou muitos direitos, e eu tenho certeza que quando esses casos que nos chocam, esses casos que nos indignam, nos levam coletivamente até as ruas, até as redes sociais, para expressar essa indignação, a gente impõe derrotas ao machismo, né? A gente percebe que essa base ultraconservadora do Congresso Nacional, de tempos em tempos, quer tirar lá do baú da podridão deles um monte de projetos de lei para criminalizar as mulheres, para impor a gente situações até constrangedoras. Mas a gente sempre se mobiliza e tem conseguido vitórias importantes. Eu acredito que, inclusive, essas mobilizações que estão para acontecer nos próximos dias, elas serão de grande importância para dar o tom de dizer não à misoginia, de dizer não ao machismo e de apontar que, sim, nós temos conquistas, mas nós queremos e precisamos de muito mais. A gente tem que dizer em alto e bom som para a sociedade que agredir uma mulher, bater em uma mulher, matar uma mulher não é normal e que não vai ser aceito na nossa sociedade. E esse tom também precisa ser dado até para o ano que vem, para todo o processo eleitoral. É importante lembrar que em 2022 o papel e a opinião e o voto das mulheres foi decisivo na eleição do presidente Lula, e o presidente Lula, ele tem nessa trajetória de gestor, de estadista, pontos muito importantes para nós, mulheres,
como a recriação do Ministério das Mulheres, como os programas de governo que colocam as mulheres para ser titulares de programa como Minha Casa Minha Vida, titulares de programas de terra, né, de titulações de terra. Então, isso é muito importante para nós, porque desmonta essa armadilha histórica do patriarcado e nos coloca no lugar de sujeitas de direito. Isso é muito importante. Então, assim, quero deixar um abraço muito carinhoso para todas as mulheres do Brasil, em especial as mulheres filiadas ao PT, e deixar assim um recadinho de luta e um recadinho muito fraternal também de não desistam. Todos os dias nós somos forçadas e pressionadas pelo machismo que existe na sociedade a desistir. Desistir da nossa luta, desistir do protagonismo, desistir da militância partidária, desistir da militância em movimento social. Não vamos desistir. Nós juntas somos fortes e cada uma que dá um passo adiante muda a realidade de todas, se torna espelho, se torna referência. Então, o que eu digo para as mulheres do Brasil, em especial as mulheres petistas, não desistam, né? Vamos seguir aí os ensinamentos de Dona Lindu, a mãe do nosso presidente Lula, vamos teimar até conseguir, até estar no lugar onde as mulheres merecem, que é exatamente aonde elas quiserem. Hoje a aula foi sobre sindicalismo e organização das mulheres trabalhadoras, com Hélida Miranda, dirigente sindical.